Tudo sobre o esporte brasileiro. Agora, no Arena Brasil. Comigo aqui no estúdio, Dídimo de Castro. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, torcida piauiense. Vamos começar com uma boa vitória de Altos, né? Excelente vitória. Diante de um time do Rio Grande do Sul. E com golaço. De bicicleta, né? Golaço de bicicleta. E 3-2 para o time piauiense. Série C do Campeonato Brasileiro, estádio Lidolfo Monteiro, jogo Altos e Ipiranga do Rio Grande do Sul. 39 minutos, ataque do Altos e bola cruzada na pequena área para Ian de cabeça. Venceu o goleiro Kaique. Altos 1-0. 44 minutos de jogo do primeiro tempo, Dieguinho acertou a trave e na sequência a bola foi a Manuel. E o artilheiro do futebol piauiense estava lá. Golaço de Manuel, 2-0 para Altos. Segundo tempo de jogo, logo aos 2 minutos, o lateral direito, Raul, fez boa jogada pela direita, cruzou, Fumaça furou, mas Manuel aproveitou e marcou. Altos 3-0, segundo gol de Manuel no jogo. 38 minutos, escanteio para o Ipiranga. E o zagueiro Heitor marcou de cabeça para os gaúchos, 3-1. 47 minutos, pênalti cometido pelo goleiro Rafael. Eric cobrou e marcou o segundo gol do Ipiranga, mas ficou nisso. Placar final do Lidolfo Monteiro, Altos 3, Ipiranga 2. Vamos continuar aqui no assunto bom, Dídimo. Que golaço do Manuel, hein? O Manuel estava com 3 jogos sem marcar, o que é difícil para um artilheiro como ele, né? Mas ontem jogou muito, marcou 2 gols e contribuiu para a vitória piauiense, né? E aliás o cara fala, mas é contra o Ipiranga lá do Rio Grande do Sul, mas ele já fez de bicicleta também contra o time grande, Didi. Contra o Flamengo do Rio de Janeiro no Albertão pela Copa do Brasil. Golaço, parabéns ao Manuel, uma pintura realmente. Manuel, especialista em bicicletas. Então, os adversários já fiquem sabendo. Está se especializando, né? Especialista. Agora, Dídimo, esse jogo, né, além da vitória do Altos que marcou, infelizmente teve um aspecto negativo que marcou a partida também. A gente estava vendo, estupefato, né, o ocorrido lá na Espanha, com o Vinícius Júnior. Isso. Alvo de atos racistas dentro do estádio. E agora, bem aqui pertinho, dentro da nossa realidade, uma situação que se repete, Dídimo. Foi um torcedor que estava exatamente na arquibancada por trás da meta do time do Ipiranga. E o goleiro Kaique percebeu, identificou o torcedor, chamou o árbitro, mostrou, é aquele ali. Mostra aí a imagem aí, o Dídimo tá falando, ó, tem a imagem específica do momento em que o Kaique para a partida e ele vai lá e mostra, olha lá, ó, o momento em que está sendo identificado o torcedor que estava fazendo esse insulto. O quarto árbitro foi lá, o coronel Jaime Oliveira, que estava representando a federação, também foi, e o policiamento ali estava e tomou as providências, né? Tem que prender. Foi preso. Pois tem que ser preso o torcedor. Porque o que acontece, Thiago, é que nessas ocasiões punem o clube. O clube fica suspenso de jogar no seu estádio por determinado número de jogos, perde arrecadação, perde ponto em jogo, e o torcedor responsável ou irresponsável fica lá, sem punição nenhuma. É uma maneira, inclusive, de punir os inocentes. Porque os torcedores que não cometeram atos de racismo ficam impedidos de ver o seu time jogar. Então não está certo. Tem que identificar. E os próprios torcedores devem colaborar. Né? O cara está no meio da torcida, identifica, foi esse aí. Denuncia o cara. Exatamente. Para ser tirado, extirpado, né, e banido do futebol.
né? Esse tipo de... Tem gente que encara como brincadeira. Isso não é brincadeira, sabe? Isso é uma ofensa, é um deboche, né? E só ofende a pessoa que está lá. Ele chamou, no caso, o goleiro de uva preta, não foi isso o termo que ele usou? Foi o que o goleiro denunciou, né? Uma coisa absurda, né? O goleiro do time do Ipiranga que vem aqui trabalhando, né, com os colegas, se apresentar diante da torcida e é submetido a uma ofensa como isso é inaceitável aqui no Piauí e em qualquer parte do mundo. Né? Nossa solidariedade ao goleiro Kaique, também ao Vinícius Júnior, que está enfrentando isso de forma recorrente lá na Espanha, uns 8 episódios já. É um absurdo isso, é um absurdo. Né? E me soa também como mais absurdo aquele posicionamento da Liga Espanhola. Né? E nós já tivemos um caso envolvendo um goleiro também, foi num jogo em Porto Alegre. O torcedor, o goleiro, foi ofendido com atitude de racismo, e ele percebeu quem estava dirigindo a ofensa para ele, né? Apontou direitinho, a polícia foi lá prender, era uma mulher, inclusive, foi presa e proibida de entrar no estádio. O Elson Costa está nos avisando aqui, Dídimo, que o torcedor... Lá o procedimento foi o seguinte, identificaram, tiraram, levaram para a central junto com uma testemunha, que foi um fotógrafo, parece. Né, que estava lá na hora, levaram para a central de flagrantes. O goleiro estava disputando a partida, então ele tinha que ficar lá. Então, depois do jogo, o goleiro foi conduzido na condição da parte ofendida também para a central de flagrantes. Para fazer o registro, exatamente, né? Tem que fazer o registro. Para fazer o registro lá. E aí, o torcedor do Altos, né, devidamente identificado, foi autuado, mas o Elson nos informa que depois da audiência de custódia ele foi liberado para responder em liberdade. Né? Agora queremos saber como é que vai ficar a situação dele no tocante a acesso a estádio de futebol. Eu vou ao vivo com a Gorete Santos, que está com o representante da Federação de Futebol do Piauí, Coronel Jaime, vice-presidente da instituição, saber quais são os procedimentos e as sanções aplicadas pela Federação de Futebol nesse caso. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Thiago. Mais uma vez, você ao Dídimo e a todos, né? Dídimo, inclusive, já antecipou um pouco do que aconteceu aí no último sábado. O Coronel Jaime estava lá realmente e tinha, sim, mais de uma testemunha, né? O que acabou ajudando em todo esse procedimento, que, felizmente, ao contrário do que ocorreu com o Vinícius Júnior lá na Espanha, aqui, sim, teve já um efeito positivo. A gente vai trazer mais informações agora com o Coronel Jaime Oliveira, está aqui conosco, né, reiterando o que aconteceu no último sábado e como é que fica a situação a partir de agora desse torcedor. Coronel Jaime, boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Cidade Verde. Na verdade, a Lei 7.116/89, que trata dos crimes de racismo, já previa uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Agora, em janeiro, próximo passado, de 2023, a Lei 14.253, ela tornou essa pena mais grave, né? Ou seja, hoje a pena para esse tipo de crime aí de injúria racial, capitulado no artigo 2º, lá que foi o caso lá do Francisco da Chaga Souza, torcedor, ele prevê uma pena de 3 anos a 5 anos, né? E é um crime inafiançável. O fato decorreu da seguinte forma: o goleiro, após o jogo ter sido paralisado por motivos de um impedimento, ele ia repor a bola, o torcedor encostou no alambrado, que estava até de camisa preta, inclusive 4, 5 policiais do lado dele, e ele gritou: uva preta, repõe logo essa bola, joga logo essa bola aí. Aí os policiais estavam próximos, o goleiro se virou para ele, foi até ele, chamou o árbitro da partida, identificou, o árbitro, por sua vez, chamou o quarto árbitro, né? O árbitro é o Arthur, do Espírito Santo, chamou o quarto árbitro, que é o Fábio Gomes, aqui da Federação Piauiense, que me chamou, e eu fui até os policiais militares, já deixamos eles na situação de flagrância, foi dado voz de prisão, ele permaneceu em flagrância, e eu fui até o meio do campo, chamei o comandante de policiamento, o Major Wilton, orientei o Major Wilton do procedimento. Ele tinha um fotógrafo que estava do lado, que presenciou tudo e que serviu como testemunha. Então, os policiais, o Major Wilton e o fotógrafo foram para a central de flagrante, iniciar o procedimento do auto de prisão em flagrante, previsto na lei. E ainda no decorrer do jogo, nas cadeiras se encontrava o presidente do clube, o diretor do clube, que não pode ficar no banco de reserva. Chamei um dos diretores e pedi a ele que, ao término do jogo, ele e o goleiro fosse até o vestiário da arbitragem. Liguei para o major, ele deixou um capitão na central de flagrante. E aí, ao término do jogo, o diretor do clube, com o
o goleiro, Kaique, e mais o quarto árbitro foram até a central de flagrante para concluir o flagrante delito. De tal forma que o nosso presidente da federação, Robert Brau, ele não tolera, né, até porque nós temos um termo de ajustamento de conduta com a 31ª Promotoria da doutora Miriam, e esse termo de ajustamento de conduta tem sido renovado ano a ano. Ele começou em 2019, inclusive neste final de semana eu já li o termo de ajustamento de conduta que ela nos mandou para saber se a federação quer fazer alguma alteração, para levar para o presidente hoje à tarde e ele encaminhar através de ofício para a 31ª Promotoria, que é a vara que trata dos crimes de racismo e de violência nos estádios de futebol, e aí, depois de aprovado pela doutora, nós iremos assinar. O presidente Brau recomenda aos delegados de partida que, nos jogos em que os delegados estejam trabalhando, em acontecendo os crimes de racismo ou de violência nos estádios de futebol, principalmente nos crimes de racismo, que o delegado adote todas as providências. Infelizmente, o que aconteceu na Espanha com o Vinícius Júnior, diferentemente, não sei o que preconiza a lei lá na Espanha, mas aqui, 10.671, que é o Estatuto do Torcedor, num caso desse aí, que eu tomei conhecimento que hoje pela manhã, na audiência de custódia, o Francisco da Chagas Souza já tinha um advogado, né, entrou com um pedido junto ao juiz e o juiz concedeu uma cautelar. Não sei ainda o teor da cautelar, mas se for à luz do Estatuto do Torcedor, ele pode ficar de 1 a 3 anos afastado do campo de futebol. Se ele é torcedor do Alto, por exemplo, que eu creio que seja, não pode ter sido torcedor do Ipiranga, na cautelar ou numa decisão judicial, que não é o caso aqui, mas na cautelar, se o juiz pôr na cautelar que ele deve ficar impedido de participar aqui, eu soube que é por 6 meses, na cautelar já deve prever que ele deve se apresentar no dia do jogo do Altos à delegacia do bairro que ele mora, antes 2 horas, e só pode se ausentar da delegacia 2 horas após o jogo. Inclusive, a Federação de Futebol tem que ter os termos dessa decisão para poder afixar no estádio e comunicar aos delegados, né, das partidas, a fim de que aquela pessoa não pode adentrar os estádios de futebol. Mas a lei ela preconiza que ele tem que se apresentar na delegacia do bairro que ele mora, 2 horas antes do jogo, só se ausentar 2 horas após o jogo. É isso que preconiza a lei. Ele fica impedido, inclusive, de assistir ao jogo em qualquer circunstância. Exatamente, a não ser que o jogo seja televisado, e aí, mesmo assim, na delegacia esteja passando, né? Caso contrário, ele fica impedido de assistir jogo no dia em que o Altos, né, no caso aqui, porque ele não pode ser torcedor de outro time, não creio eu, no dia que o Altos for jogar, ele deverá ficar em uma delegacia. E esse procedimento que nós fizemos aqui teria 2 condutas. Ou essa que eu fiz, que é do jogo continuar normalmente, ou a outra, paralisar o jogo e ir para a central de flagrante. Se demorasse, o jogo seria reiniciado no dia seguinte, ou seja, no domingo. Mas eu achei por bem, né, fazer o mais prático, já que tinha as testemunhas e o flagrante delito demora bastante tempo. Foi lavrado o flagrante delito e antes mesmo de terminar, o goleiro com o quarto árbitro e o diretor do clube foram até a central de flagrante, concluído o central de flagrante, não houve e nem causou nenhum prejuízo para o jogo. Até porque, se o torcedor não tivesse sido identificado e o árbitro da partida fizesse consignar no relatório dele, que tinha que consignar, porque o goleiro informou para ele e mostrou a pessoa que havia praticado o crime de injúria racial, o árbitro seria penalizado, né, com a perda do mando de campo, o que não era justo. Muito obrigada, Coronel Jaime Oliveira, trazendo as explicações, né, em detalhes, Tiago, dessa situação lamentável, mas que teve aqui, pelo menos no Piauí, né, o desfecho devido. Em relação a esse caso, a gente recebeu agora há pouco uma nota que foi enviada pelo advogado que está fazendo a defesa do Francisco das Chagas Souza, que foi o homem preso em flagrante por esse crime ocorrido durante o jogo do Altos com Ipiranga, né? É Ian Albuquerque de Amorim. Ele diz o seguinte: a defesa técnica de Francisco das Chagas Souza diz que consente com a decisão da vara do núcleo de plantão que impôs medidas cautelares ao invés de prisão do suspeito. Diz também que toda a situação ela deve ser esclarecida durante a ação penal em curso e que o suspeito vai se manifestar ao juiz competente no momento devido. E enfatiza ainda que não tolera, não concorda com qualquer tipo de discriminação à raça, cor, etnia, religião, origem e gênero. Tiago. Tá certo, Gorete. Obrigado aí pelas informações. Então fica distante do estádio, né? Porque o cara que vai para ofender os outros, ele não quer ver jogo de futebol, então fique lá na sua casa, fique lá, em qualquer lugar onde você queira, onde é devido para você.
né? Inclusive atrás das grades, se voltar a cometer esse tipo de insanidade. Que coisa mais absurda, Dídimo. Portanto, não vai mais entrar no estádio, né, Dídimo? Tá certo. A decisão foi toda correta, é assim que deve ser feito. E esse torcedor agora está enrolado, 61 anos, para pelo se que foi defender apurado. de tudo isso aí, o tempo que ele vai perder, as dificuldades que ele vai enfrentar. E preste bem atenção, você, torcedor do futebol. Cuidado, hein, porque você pode também sofrer consequências iguais. Vamos para o futebol, para um espetáculo de futebol. Não é para ofender as outras pessoas, que é isso. Dídimo, nós tivemos jogo também no domingo pela Série D do Brasileirão. Vitória parnaibana. O time do Parnaíba vai bem, fazendo bonito na Série D do Campeonato Brasileiro. Recebeu o Fluminense no estádio Pedro Arelá, começou perdendo. O Fluminense fez 1-0 já no segundo tempo. E o Parnaíba virou para 2-1. Está em segundo lugar no grupo A2, com 7 pontos. É candidato à classificação do time parnaibano. E além da classificação, o aspecto técnico, tem uma grana em jogo, hein? Olha aí. Quem classifica recebe mais 100 mil reais. E o Fluminense ficou na lanterna. Está na lanterna com 1 ponto, vai jogar agora no final de semana em Pedro II com o Cordino. Precisa ganhar para ver se começa uma recuperação. É isso, Dídimo. É isso aí. Obrigado, Tchau. meu irmão. Um Até abraço. a próxima.